Olá. Então eu estou continuando a leitura do a leitura do livro O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, de Alberto Almeida. Então, nesse segundo capítulo, o título é A Culpa Tóxica e o Rancor. E ele fala assim, ele traz uma citação de Mateus, capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do teu irmão. A culpa e a mágoa são duas faces que se contrapõem ao perdão. Primariamente, o remorso é a agressividade dirigida contra si mesmo. E o rancor é a agressividade dirigida ao outro. O remorso fala de uma transgressão à lei divina, observada como se quando se age em prejuízo do próximo ou de algo, gerando sofrimento ou desarmonia para fora de si, com igual reflexo na própria consciência. Em idênticas circunstâncias, em sentido contrário, sucede quando é o outro quem age lesando-nos, gerando sofrimento ou prejuízo para nós, podendo-se aí se instalar em nós o rancor contra aquele que também violou a lei do amor. O remédio é o auto-perdão e também o hétero-perdão, respectivamente, quando a culpabilidade e para o ressentimento. Então, são essas as suas soluções. Quando o espírito se detém na culpa, ocorre a presença do remorso indesejável e nocivo também, aquele que o carrega por se constituir numa culpa tóxica. A culpa só é desejável quando se apresenta como arrependimento, ou seja, o cair em si, o dar-se conta de, abrindo espaço para um novo movimento da alma em direção à ação reparadora. Todavia, o extremo oposto ao cultivo tóxico da culpabilidade está a pessoa que não faz contato com a culpa. Mesmo equivocando-se gravemente, não demonstra nenhum incômodo com seus erros, podendo desse modo estar revelando uma presença de uma sociopatia, caracterizadora de um transtorno mental de alta complexidade. E ele traz uma outra citação do Novo Testamento de Mateus, que está em capítulo 5, versículos 25 a 26. Reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Amém, vos digo, que de modo nenhum sairás dali até que restituas o último quadrante. É a advertência de Jesus para os que desejam viver em harmonia, livres do peso amargo da culpa e ou mágoa. A sentença é de uma clareza meridiana, dividindo-se em dois movimentos bem distintos. O primeiro movimento, reconcilia-te, é a parte que nos cabe, na medida em que desejamos seguir o caminho do perdão. É um apelo para que façamos a nossa parte, aquela que diz respeito somente a nós mesmos, independentemente do outro com quem conflitamos. Essa etapa fala da nossa relação conosco mesmos, do trabalho interno à revelia do outro, que permanece apenas como um espelho, através do qual nós nos enxergamos.
é fazer contato conosco, aquilo que só nós podemos concretizar, o auto-perdão. Este caminho é individual, é intransferível, inalienável, né? É percorrido a despeito do nosso adversário tomar consciência ou não, concordar ou não, estar perto ou estar distante. Tudo só depende de nós. É trabalho de auto-reconciliação, de auto-amor, exigindo às vezes muito tempo para a construção do auto-perdão gerador da paz interior. Portanto, é tratar o remorso e o rancor que pesadamente carregamos. Ainda no primeiro movimento, aprofundando a visão de uma análise didática, foquemos exclusivamente a culpa. A citação evangélica "reconcilia-te" revela que habitualmente cometemos erros que são ensaios de aprendizado, como diz o autor, posto que o chamado não se restringe à conciliação, mas sim à reconciliação, caracterizando haver reincidência nos equívocos. Importa saber se há limites para repetirmos os erros que terminam por nos imputar os remorsos, né? A resposta está na indagação de Pedro ao Cristo. E novamente ele traz uma citação do Novo Testamento, Mateus capítulo 18, versículo 21. Quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Esta era a medida do seu limite para indultar, perdoar, 7. Mas, como a verdade não tem, a verdade tem mão dupla, logo este também era o número de vezes que Pedro precisaria do perdão dos outros. Simão, tomando a si como referência, estabeleceu que seria capaz de perdoar até 7 vezes. Como a sugerir inconscientemente que erraria no máximo até 7 vezes, necessitando, portanto, de igual número de perdões dos outros e, por extensão, de auto-perdões para concretizar o reconcilia-te. O mestre, no entanto, demonstrou o quanto Pedro não se conhecia, pois que pretendia limite muito ousado para si. E faz uma nova proposta para a aritmética do perdão de Simão, assinalando. E aí vem uma nova citação do Mateus, o próximo versículo. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Jesus tinha razão, de vez que somente na casa do sumo sacerdote ele negaria o seu mestre 3 vezes. Sem falar dos momentos em que antecederam o aprisionamento, quando ele dorme mais de uma vez no Monte das Oliveiras e, ao despertar, fere a orelha do soldado que vem prender o Cristo, em frontal contradição com os ensinos de mansidão e brandura recebidos de Jesus. Jesus, considerando a fragilidade dos seres humanos, aproveita a ocorrência com o discípulo para propor 70 vezes 7 vezes, indicando a natureza recorrente de falibilidade que caracteriza a humanidade ainda em nível de evolução precária. Igualmente, deixava implícito aos Pedros humanos que não só precisaríamos perdoar 70 vezes 7, mas que, e sobretudo, seríamos capazes de errar em igual montante, carecendo do perdão dos outros indefinidamente. Desta fala de Jesus, pode-se deduzir ainda outro ensinamento num exame mais atento do dia a dia. Quantas vezes, pelo mesmo motivo, explodimos em cólera contra um ente querido, ficando em seguida carentes de perdões?
quantas crises mórbidas de ciúme, ferindo pessoa amada, fazem-nos implorar por incontáveis desculpas? Quantos episódios repetidos de maus tratos ao nosso corpo pela ingestão de substâncias declaradamente nocivas fazem-nos pedir sucessivos perdões ao nosso cérebro? Quantos vícios, afetando-nos a saúde pelos prejuízos no desequilíbrio biológico, fazem-nos reiterar súplicas de misericórdias ao próprio corpo? Quantas encrencas por falta de camaradagem com os colegas de trabalho impõem-nos renovados pedidos de desculpas? Enfim, parece que precisamos de 70 vezes 7 perdões para cada uma das áreas frágeis da nossa vida, posto que incorremos nos mesmos erros, reeditamos os mesmos ensaios até fazermos a fixação de um aprendizado. Assim sendo, sem a culpa, sem a mágoa, o reconcilia-te significa darmos conta da parte que nos compete num conflito, assumindo a responsabilidade pela cota que nos diz respeito, transferi-la ou delegá-la, sem transferi-la ou delegá-la a ninguém, como é usual fazermos, né, projetando nossa encrenca sobre outras pessoas, sejam os nossos adversários, sejam pai, mãe, filho, amiga, etc., ou sobre os astros, os espíritos, a má sorte, ou ainda sobre a profissão, a cidade, Deus. O segundo movimento, reconcilia-te com o teu adversário, aqui entra em cena o outro pelo qual nos sentimos lesados, rancor, ou a quem lesamos, remorso. O adversário, ou seja, pode ser alguém, pode ser um cônjuge, pode ser o pai, a mãe, o filho, a família, um sócio, um vizinho, etc. Mas pode ser também algo, nosso corpo, um país, uma profissão, uma doutrina, um emprego, né? Nesse momento entra em jogo a relação com o adversário, ou seja, um contato com o outro. Requer, por isso mesmo, uma ação de busca do outro, a fim de estabelecer a segunda etapa da reconciliação. E aí é deste modo que se cuidará da mágoa presente nas relações como uma energia agressivo, destrutivo, trazendo nomes e tons variados. Por exemplo, raiva, ressentimento, ódio, cólera, ou então se tratará da culpabilidade que comparece com tonalidades conhecidas sob o nome de remorso, pesar, compunção, contrição, etc. Aqui precisamos de uma interação com aquele que ocupa a posição de adversário. É a ação de ir ao encontro do outro. Precisamos da sua participação e cumplicidade para se efetivar o perdão total. Naturalmente que o sucesso dessa busca, nesta etapa, depende também do outro, já que ele é chamado a participar ativamente na construção do perdão. Estendendo a mão é a construção a dois, solidária, de parceria. Se houver disponibilidade de ambos para uma aliança, um acordo, então se fará. E ele traz do Evangelho, enquanto estás a caminho, né, uma jornada de perdão, até que se conclua o desatamento de nós de sofrimento, com a dissolução de mágoas, culpas e ou o reestabelecimento de laços de harmonia e paz. Contudo, caso o outro protagonista rejeite o reencontro, evitando o contato por ainda não se encontrar receptivo à nossa aproximação e à reconciliação, sejamos aquele que guarda a consciência pacificada de quem,
após se reconciliar consigo mesmo, consigo próprio, ousou ir ao encontro do seu irmão para efetivar o perdão, buscando o equacionamento justo da pendência. Respeitemos, portanto, o arbítrio do outro, quando este se decida a evitar o reencontro, seja qual for o motivo da sua recusa. Como não nos compete violentar a vontade de ninguém, cabe apenas o silêncio de quem optou por fazer a sua parte, ficando em paz. Logo, fazendo o segundo movimento, nós nos libertamos do rancor ou do remorso e concluímos internamente o perdão com ou sem a participação do outro. Assim procedendo, futuramente não será necessária a presença do juiz, consciência, nem do oficial de justiça, os bons espíritos, tampouco da prisão, um novo grupo, um novo corpo, uma nova reencarnação para a solução das contendas que ficaram pelo caminho. Então, façamos a nossa parte, né? Façamos a nossa parte, conhece-te a ti mesmo, né?